neste fórum, central da marca da Barra Funda, no estado de São Paulo. No processo de 2015-2016, estava na Câmara das Favelas. Peço a todos que se coloquem de pé. Convoco para que entre nesse tribunal a excelentíssima doutora Silvia Freire, diária dos Solares. Para que compareça a mesa de jurados, convoco também o excelentíssimo doutor juiz de direito, auxiliar, conversado. O excelentíssimo promotor de justiça, o senhor Rodrigo Souza. A doutora advogadas de defesa, compareça ao Tribunal de Justiça. Peço para que os representantes para que façam parte do corpo do jurídico. Caroline Rezende, Mariana Garcia, Edneide Souza, Maria de Fátima, Maria Condeúna, Lília de Souza, Letícia Sarabia. Peço para que entre a presidência do chefe da identidade, o senhor Pedro Antonelli, a presidenta do Comitê de Médicos Intensiva Bordo. Peço para que entre agora o Del Peito. É o senhor Baltazar Tadeu de Azevedo, o senhor Salomão da Silva Xavier, o senhor Flávio Ezequiel de Oliveira, o senhor Tomás de James Jacob. Senhores jurados, conforme o artigo 473 do parágrafo 2º do Código de Processo Penal, os senhores não poderão se comunicar-se entre si, inclusive não podendo manifestar suas opiniões aos outros, tendo apenas o direito de fazer questionamento ao juiz presente, ao nome do público, à defesa, sob pena de exclusão do conselho do júri. Peço a todos de vir de pé. Funcione o braço direito, a minha lei de janeiro. E após, quero que cada um junto os tempos e fala assim. Em nome da lei, consigo pois examinar esta causa com imparcialidade, a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Assim por isso. Eu gostaria de todos os réus presentes, se eu vou mostrar, ao João, senhor Mabata, senhor Maio, senhor Sérgio, senhor Camilo. Será submetido ao julgamento o processo número 6 de 2016, que é o Ministério Público move contra o seu, Baltazar Tadeu da Silva, Salomão da Silva Xavier, Lázaro Ezequiel de Oliveira, Tomás James Jacob. Sendo eles qualificados nos autos, foram denunciados e devidamente processados, como incluso nos artigos 121, parágrafo 2º, no inciso 3º e 4º, 128, combinado com o artigo 211, todos do Código Penal, porque, segundo a acusação, em princípio de janeiro de 2016, em horário e local não preciso, os acusados agindo com ânimo decante, mataram Roger Belchior com meios desconhecidos para usá-las de alimento. Por favor.
Por favor, eu gostaria de agora. Senhor Pedro, senhor engenheiro, relata que tem experiências em resgate de alta complexidade. Pergunto ao senhor, que tipo de estudo técnico foi feito antes de resgatar os homens na caverna? Essa vítima foi realizada por um complexo estudo com apoio técnico do governo, nossa equipe também especializada. E a apuração de cálculo foi detectada que se tratava de um terreno arenoso, úmido, com muito constituído de rochas instáveis, qual também devido ao longo do resgate encontrou diversos povos. O senhor é o responsável pela equipe biológica, correto? E ali encontrava-se trabalhando. Se o senhor tivesse treinado melhor sua equipe, não poderia ter evitado a morte dos seus operários? Nossa equipe era a melhor possível, muito bem treinada, sempre trabalhada, mas tinha um risco de uma situação muito e o terreno falava de terreno muito perigoso. Então, não em momento algum foi deixado de bem claro aí para todos nós da equipe, que era uma área de risco, eles tinham conhecimento de havia a chance, a probabilidade de colocar um desenvolvimento, mas infelizmente teve todos nós que essa equipe que já estava bastante adiantada no resgate, infelizmente foi abatida, tinha uma perda de 10%. Senhor gostaria de fazer uma pergunta nesse momento? O senhor estava naquele dia coordenando a expedição, saúde. No depoimento que o senhor deu, o senhor disse que assim que vocês receberam o chamado, vocês prontamente já foram mandados. Quando vocês chegaram lá, segundo o seu depoimento, o terreno era de difícil acesso, como o senhor mesmo disse. Teve que envolver muitas pessoas de diversas áreas, levar equipamento pesado, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, como um homem, com a experiência que o senhor tem, engenheiro, formado, conhecendo, o que o senhor imaginava que aqueles 5 homens estavam passando naquele lugar? O senhor pode me dizer? Em relação à área mais específica, em relação ao resgate, em relação ao estado psicológico deles, minha opinião é que era bastante desagradável ao caso disso. Então, o senhor concorda? Você não mediu esforços para salvar aqueles 5 homens. Foi a perda desses 10 homens que atrasou ainda mais importante. De maneira alguma. O atraso também foi devido à nova desenvolvimento. Doutora Bernocrado, gostaria de fazer uma pergunta? Bom dia. Queria saber o que tem de contato com esse contato. Todo momento que eu tinha contato, sempre dedicou-se como teológico de bola, apresentando o mar. Quando te perguntaram quanto tempo levaria para poder libertá-lo da família, qual foi a resposta? De início, depois do diálogo, a gente dá uns 10 dias, caso comigo mais calmo do que uma. Certo. Eu tenho 10 trabalhadores que morreram na cidade de Calvário, 5
moradores dessa. O Senhor sabia de que cada você ficava operado e mesmo assim, o Senhor insistiu em fazer o resgate desses moradores. Então, o direito é justo por salvar a vida de outros operários, para poder salvar a vida de outros, certo? Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Brasileira, a senhora é chefe do comitê de médico, certo? No dia do ocorrido, o senhor Roger veio para falar com a senhora. Perguntou ele se eles tinham chances de sobrevivência. A senhora respondeu que as chances eram muitas. Consulta a senhora, por que essa complicação? Pelo fato de eles precisarem de 10 dias para o resgate. A caverna não há Covid linear, que é muito oficialmente sobreviver. Doutora Feira, o senhor Roger perguntou novamente à senhora se seria recomendável que eles tirassem as fotos para determinar qual tempo eles seriam comidos. Nenhum dos médicos de sua equipe presente dispôs de responder a pergunta. Por quê? Doutora, o senhor Roger não perguntou isso a mim, ele perguntou às autoridades oficiais presentes naquele dia. A mim foi perguntado se seria possível se eles tinham chance de sobreviver se matassem internamente. Eu respondi que sim, porém a chance era nula. Senhor, uma pergunta sobre a pergunta? Doutor Keila, a senhora acabou de dizer que falava com o Roger nisso. Porque todo momento, quem falava com o senhor era o Roger. Certo? A senhora conhecia a Roger nesse nome? Não. A senhora sabia quem ele era? Não. A senhora tem como me confirmar com certeza que era precisamente do Roger que a senhora estava falando? Ou se era um dos 4 da questão? Me pergunta, doutor. Quando a senhora respondeu a Roger Westmore que sim, quando ele perguntou se poderia sobreviver mais um tempo, depois de consumir cada noite, a senhora respondeu afirmativamente que sim. Mesmo depois de saber que o corpo humano permanece simplesmente 24 horas antes de entrar em estado de purificação. Pelo período que eles estariam até 10 dias, eles não conseguiriam manter esse corpo, a não ser que eles não tivessem matado ele de prontidão. Só que então, se eles matassem um integrante do grupo para comer, seria ocorrido num dia. A senhora confirma que nos demais dias eles teriam que um matar o outro, um matar o outro. Comeria a carne num dia. Por exemplo, faltassem 5 dias para o possível resgate. Matava o integrante do grupo e comia a carne. Nesse período, era um tempo suficiente que eles iam conseguir ter uma chance de sobrevivência. Mas a senhora não acha que esses 4 homens que estão aqui, após ter lançado um dado para lançar sorte sobre a vida do seu próprio amigo e depois se alimentaram dele, a senhora não acha que eles eram capazes de torturar a vítima? Doutora, quando você foi questionado para que se alguém, no meio daquela expedição de salvamento, se responsabilizaria
pelo que eles iam fazer, a senhora se omitiu. Por que foi esse ato de omissão da sua parte? Eu interrompo o testemunho, ela não se omitiu. Quem se omitiu foram as autoridades judiciais. Doutora Palazé, por favor, responder. Eu passo a palavra agora para a doutora advogada. Bom dia. Quem se identificou no rádio no momento que estava falando com o senhor? Olha, ele disse que estava sendo representante dos tribunais, correto? Certo. O senhor promotor disse que o código após 24 horas de morte e certo? A senhora acha que com o tempo de trabalho que os exploradores tinham, sabiam como se virar na natureza, sabiam como conservar a carne para durar o tanto de tempo que durou para sobreviver? É possível? Sim. Certo? É possível que elas fazerem fogo lá, cozinhar a carne, guardar de alguma forma, ali, por ser embaixo, ser frio, porque quando é muito frio, a nossa carne congela, certo? Então, só para dizer que poderia sim servir também para eles no jornalismo. Poderia sim. Muito obrigada. Obrigada. Agora nós vamos começar o interrogatório dos temas, como podemos ter o comportamento. Senhor contaminado, o Senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sendo que isso não poderá prejudicá-lo. Porém, a minha oportunidade dá a sua versão sobre os fatos. O que o senhor deseja? Por favor, senhora, Senhora, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sendo que isso não poderá prejudicá-lo. Porém, é uma oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos. O que o senhor deseja? Eu gostaria de deixar a entrada do hotel do seu trabalho. Senhor mais. Senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sendo que isso não poderá prejudicá-lo. Porém, é uma oportunidade de dar a sua versão dos fatos. O que é o Senhor deseja? Qual foi o pior momento que você se encontrou dentro da caverna? Na hora O Senhor é de caráter maduro, interessado na exploração de caverna. Pergunta ao Senhor: você não tinha noção do perigo que havia? não. O senhor disse que o senhor deve ser um vasto conhecimento de exploração de caverna. Mesmo a sociedade, ela sendo madura. O senhor não era maduro. Os senhores, quando saíram para
explorar aquela caverna, eu gostaria que o senhor soubesse por que você levava tantas providências, mesmo tendo tantas experiências. O senhor não deve se a intenção de vocês era de entrar e sair, por que vocês planejaram antes de visitar aquele lugar, com antecedência, como que era o local? Se preocuparam em saber que ela era uma caverna de uma única saída, que era um lugar distante, longínquo, que ia ser difícil o socorro chegar naquele lugar. Se preocuparam, inclusive, de esquecer que vocês tinham levado no rádio, que quando a caverna se desmoronou, vocês passaram 20 dias e não funcionou nada. Então o Senhor, experiente, conhecedor de caverna, está me dizendo que quando a caverna foi fechada por aquelas pedras, vocês se apavoraram e esqueceram que vocês tinham levado um rádio comunicador. Quem era o líder dessa expedição? Quem coordenava essa expedição? No seu depoimento, você disse que realmente ele coordenava todas as expedições, que ele era o líder do chefe. Mas no momento que foi para lançar os dados, ele se negou, ele se opôs. Mas vocês não acataram essa decisão. Isso que eu não digo. Senhor Tomás, o senhor disse no depoimento, inclusive, que após os 20 dias que vocês não se comunicaram, vocês ainda tinham mantimentos. Isso foi informado para a equipe médica assim que eles tiveram contato com vocês. Vocês ainda tinham mantimentos. Então, eram apenas 12 dias. 10 dias que tiveram de prazo. Os laudos mostram. Vocês mataram Roger Wishmore no 23º dia, após 3 dias de comunicação. O senhor pode me explicar por que vocês cometeram essa barbárie? Eu não precisa responder essa pergunta. Pode ser que você tenha. O senhor poderia me confirmar se era Roger que tomava todas as decisões? Se era Roger que guiava vocês em todas as expedições? Não partiu de vocês o intuito de acabar com a vida dele? Senhor Tomás, o senhor vem dizer perante este júri que está alegando estado de necessidade. Mas estado de necessidade mesmo, senhor Tomás, são pessoas que por extrema necessidade cometem absurdos. Os senhores já tinham restabelecido contato com a sociedade. Inclusive, os senhores perguntaram se havia equipe médica. A equipe médica informou-lhes que era possível e mesmo assim vocês insistiram no seu plano arquitetado e planejado. Isso se não foi planejado por antecedência um crime premeditado. Mas eu digo, parece que ele fala porque ele está dizendo praticamente colocando palavras na câmera. Vamos por favor fazer uma pergunta, né? Não colocar palavras. Por favor. Senhor Tomás, o senhor pode me confirmar? Não havia plano nenhum quando vocês foram para aquela caverna? Nem por inveja.
Quem falava no rádio? Eu fico toda aqui. Ele estava representando todos vocês. Quem deu a ideia desse jogo? Quem deu a ideia desse jogo mesmo? Se o senhor tivesse outra ocasião de necessidade, passando por. que não fosse na caverna, com a presença dos três aqui e com a vítima, o senhor faria? Não sei por quê. Não é o seu caráter. O senhor entende que uma sociedade como a nossa é uma tarefa? Existe essa posição de matar? Legal. Os senhores perguntaram aos médicos, inclusive o presidente, que se sobreviveriam por esse tempo de 10 ou mais dias, porque poderiam morrer novos, morreriam de fome. Eu não sei se ela disse. Porque a comida, a água, era um pouco contínua ali. Tinha alguma coisa lá na caverna para poder substituir? Não tinha, né? A caverna não tinha água, não tinha vegetal, não tinha nada para substituir. Tá bom, senhor. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por isso. O Senhor tem o direito de permanecer em silêncio, sendo que isso não poderá prejudicá-lo. Porém, é uma oportunidade de dar expressão ao pecado. O senhor decide. Pergunta ao Senhor: em seus poderes encontramos um aparelho rádio transmissor. Pergunta ao Senhor: por que só o Senhor pode se comunicar com a mensagem? Todos vocês estavam cientes de que não havia substâncias animais ou vegetal dentro da caverna. Pergunta ao Senhor: em momento algum não sentiram ansiedade que poderiam se encontrar à morte? A gente não tinha uma certeza se poderia ter levado igual que tenha levado o dia. Passa a palavra para o doutor. 7 minutos. Seu Senhor, o Senhor acabou de dizer perante a Santíssima Cruz que vocês tinham explorado aquela caverna pela primeira vez. Mas como homens que conhecem a exploração de caverna, são cientistas, arqueólogos, vão na caverna pela primeira vez, levando pouco mantimento, não se comunicando. Eu gostaria de saber se não tinha algo por trás dessa intenção de visitar aquela caverna. E a limitação das escassas, até então não estava nada para lá que fosse algo previsto. Mas, pessoal, após o 20º dia, a equipe de resgate que foi para socorrê-los descobriu, está nos autos, que vocês tinham levado um rádio transmissor. O senhor confirma isso? E que durante esses 20 dias que vocês permaneceram dentro daquela caverna, vocês não tentaram contato algum. Mas o senhor acabou de dizer que quando a caverna desmoronou,
Vocês foram para perto da boca da caverna, do desmoronamento, e esperar o socorro. Isso é meio contraditório, Samuel. Porque como que vocês correram para perto da boca da caverna buscar o socorro, se o instrumento que ia fazer vocês ter contato com o mundo exterior, vocês não utilizaram em momento nenhum. Em relação ao rádio, realmente, toda a vida que estava usando rádio era o rock, né? Então, assim, depois eu provavelmente, há tantos dias que eu estava na caverna, por exemplo, no Brasil, as lanternas, os instrumentos de iluminação já estavam falando na bateria, como isso já era uma dificuldade. Aliás, por ocasião, para propor o rádio, e aí foi uma votação de terceira sessão. Então o senhor concorda com eu dizer que após os 20 dias que a equipe de resgate conseguiu entrar em contato com vocês, a primeira coisa que supostamente Roger Vestimão falou, porque ele não está aqui nesse tribunal para se defender, porque vocês comeram ele, que ele informou a quantidade de suprimentos e a situação de cada um que estava ali. Mas, após Roger, ter falado com o chefe dos engenheiros, após suposto Roger ter falado com a líder do comitê, após o suposto Roger ter desistido do suposto acordo que vocês afirmam e insistem em dizer que tinham sido feitos. Mesmo apesar de tudo isso, senhores, os senhores não desistiram do plano que vocês tinham arquitetado. Eu não preciso responder. Contei a senadora, eu respondi, eu perguntei, Porque já entraram, contei, já foram naquele lugar. Presta atenção. Por favor, passa a palavra para a pessoa. Bom dia. Senhor, está no banco. Você está no banco, não vai colocar de computador aqui. Sempre o Roger. Porque o Roger era líder, certo? Quem carregava o rádio? Sempre o Roger. Ele falava em nome de todos, certo? Certo? Quem foi que deu a ideia do jogo? O Roger que deu a ideia do jogo. Só isso. Se o senhor tivesse outra cadeia de necessidade, do qual você seria capaz de jamais não faria isso de maneira nenhuma. Esse caso, essa situação, um desespero, né? A pessoa claramente, e essa perspectiva de uma vez de não sobreviver, a gente pensava muito nas nossas famílias, e a esse desespero, e acabou com isso. Entendo. Quanto tempo que o senhor trabalhava lá com escola de pessoas? A gente trabalhava há pouco tempo, assim. 2 anos. Mas foi tempo suficiente para criar intimidade com o homem, com a pessoa que o senhor pode conhecer? Sim. Então o senhor considerava minha vida? Tinha um carinho, uma pessoa. O senhor visitava a família, vivia na casa deles, ele convidava vocês. Então não haveria motivo algum de intenção homicida antes de entrar na caverna? Não havia. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Agora, vamos iniciar o debate. Com a conclusão do eminente defensor, permite que o Código do Processo Penal da réplica pela acusação e a greve. Então, desde já, acredito que irá acontecer.
tem a necessidade deles pedir. Passa a palavra ao doutor do Senhor. O Senhor Vocês viram aqui, nessa noite, 4 homens que entraram dentro de uma caverna, mataram o seu suposto melhor amigo por alegarem que estavam com fome. Vocês viram nesta manhã a defesa alegar que, como eles tinham afinidade, eles não teriam coragem de fazer isso, mas tiveram. Eles tiveram coragem de fazer isso. Alegam necessidade. A necessidade mesmo, senhores, é o que o povo passa diariamente. Necessidade é que o povo na África passa diariamente. Estes homens, 4 homens que aqui estão, no banco dos réus, eles conhecem a lei. Eles não foram criados fora da sociedade. Os 4 homens que estão aqui estudaram em escolas boas, se formaram. Hoje são espeleólogos, são cientistas, conhecem medicina, conhecem arqueologia, conhecem meteorologia. Nem eu conheço isso, Vossa Excelência. Mas esses 4 homens conhecem. Então vem a defesa titubear os autos, alegando que por afinidade não há provas. Pois eles comeram o corpo, Pois eles comeram. Olha isso. A perícia foi no local. Está aqui, logo da perícia. Logo da perícia, doutor. Olha o que diz a perícia. Foram encontrados objetos encontrados na cena do crime. Um rádio transistorizado dos exploradores. Inicialmente pensava-se que teria ficado sem bateria, mas foi logo derrubado assim que fizeram a perícia, ao lado, que esse rádio estava funcionando. Um par de dados cujo foi utilizado sempre para jogar sorte sobre a vida do seu melhor amigo. Vejam vocês, quero salientar, o dado, ele tem 6 lados. Eles eram de 5. Então, supondo, por exclusão, que o número 6 era inválido. Então, ele jogando aquele dado, sempre ia cair um deles. A não ser que todas as vezes caísse 6. Que seria, então, no caso, a abstenção, para ninguém morrer, esperar os 10 dias. Mas vocês não viram em nenhum momento eles, ou no depoimento deles, dizer que caiu o número 6. E nem dizer que caiu outro número, né? Nenhum momento. Doutora, porque o lado do dado só tem 6 lados. Eles eram em 5. Senhor, doutor, 1 minuto, por favor. Está aqui na perícia. Um par de dados cujos autores alegam que foi um instrumento usado com a vítima. Cordas utilizadas para que façam rapel, tecidas em gringos de caverna, capacetes, botas, luvas, lanternas, mochilas, roupas.
observação do laudo da perícia que foi no local, após eles terem saído. Corpo e restos mortais não encontrado no lugar do crime, bem como também a maneira e a forma a qual foi submetida a vítima à sua execução. Eu quero saber quem é também, porque ninguém comeu, não foi todo mundo cachorro, não sei entender. Acho que a gente não tem essa história. Bom, quero dizer bom dia a todos, já presentes, todas as ideias, todos têm a sensibilidade. Quero dizer a vocês que, como advogada, que trabalha tudo que está em cima da lei. Código Penal é o que rege a nossa sociedade em questão de crime. Então, eu vou dizer a vocês, eu poderia alegar direito natural de prisão, eu vou alegar desde da nossa lei. Bom, os senhores adentraram na favela sem noção alguma de que aconteceria esse deslizamento porque era a primeira vez que estava acontecendo. Aconteceu o deslizamento ao 20º dia, fizeram contato com o pronto-acampamento, perguntaram ao médico se sobreviveriam com ainda o resto de comida, pelo tempo que os engenheiros deram, porque eles não tinham noção de todo o tempo que iria acontecer o deslizamento. Bom, na nossa sociedade, entende-se que, para salvar a vida de outras pessoas, tem que precisar de pessoas, certo? Para operar máquinas, para fazer mais coisas. Essa forma de resgate aconteceu de uma vez 10 operados, 10 famílias tinham essas pessoas que amam. Pensa, vocês já viram alguém, mas tenta salvar o outro. Aí vocês pensam, é justo em uma sociedade perderem 10 operários e aí, depois disso, matarem 10 operários para salvar 5 e não é justo 4 pessoas sobreviverem, guardarem as suas vidas em detrimento de uma vida. Entende no direito? Assim, mas vale uma memória. É melhor você salvar uma população do que uma pessoa só, não é verdade? Vocês acham que o governo iria lá jogar uma bomba no pai de São Paulo só para salvar, sei lá, a Dilma aqui? Objeção. Eu estou fazendo uma analogia. Objeção, porque já foi Em caso de necessidade, o que acontece no artigo 24 do Código Penal? Se diz que quando não há inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, quando a pessoa não pode agir de outro jeito. Como? Se coloca eles tinham outro jeito, doutor. Voltou para lá dela. Se coloca no lugar deles, daqueles 4 réus naquele momento, sem saber se sobreviviam, se morreriam, se deveriam família. O que aconteceu? Não sabiam. Estavam entrando em estado de alguma inconsciência. Eu vou dizer que o direito também diz que quando um homem mata outro em estado de consciência, se desmaiar matou, se está encarregado matou, ele entende que pode tirar a culpa. Se configura crime no Brasil, a punibilidade e a responsabilidade está cativa. E homicídio, quando há a materialidade e o indício de autoria. A materialidade é contada com certeza que aquele homem não está valendo, porque ninguém comeu. Desse estado, você morrendo de fome. Um homem alto, forte, você conseguiria usar da carne dele para sobreviver o tempo, porque eles ficaram mais 3 dias presos lá. Foi encontrada materialidade, ótimo, prova de materialidade. Indício de autoria, conversável todos eles, certo? Não é necessário. Tá. Só vou dizer assim, olha, coloca, fica no lugar dele, pense, poxa, eu ia sobreviver? Pense que fosse náufragos. Eu e cada uma de vocês caímos no mar e só tinha uma boia. E essa boia só aguentava o peso de um. Vocês não iam lutar pela vida de vocês? Iam simplesmente só pulando, vive ou morto para vocês. Objeção. Não tem como Doutora, Uma coisa. Você lembra do caso do Cordilheiro Distante? O papel caiu e morreram várias pessoas e para sobreviverem porque não tinha alimento comer os outros? Então, aquilo foi um extremo caso de necessidade comparado a isso. Só uma analogia para saber se você. Obrigada. Então, gostaria de perguntar se vocês tivessem no lugar de um deles, você faria o mesmo para sobreviver? Eu falei o mesmo.
Constituição é claro. Artigo 5º fala, direito à vida. A Carta Magna nossa diz, primeiro, direito à vida. O Código Penal é claro, é crime. Esses 4 homens que estão aqui cometeram um homicídio. Se diga de passagem, qualificado. Porque não deram direito à vítima. Eles eram 4 contra 1. A defesa acabou de alegar que ele era forte, mas 4 contra 1. Todos eles são fortes. Quero deixar claro que eu não neguei a lei do mais forte. Sorteio da doutora palavra. Obrigado. A defesa alegou um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, lá no México, em 2014. Em 2014. Mas naquela situação, o avião caiu lá e não tinha equipe de socorro do lado de fora para socorrer eles, não, doutor. Eles passaram 26 dias sozinhos. Como você confirma que você não fazia o mesmo que eles, sendo que você nunca passou por isso? Nunca ficou tanto tempo sem alimento? Como foi dito, eles tinham levado alimento. Após 20 dias, senhores, foi estabelecido contato. Eles informaram a situação deles. Ainda tinham alimento. Informaram a situação como eles estavam. E foram alertados que demoraria 10 dias aproximadamente. Nos 10 dias que foi dado de prazo, quero salientar, passaram-se apenas 2. Um corpo, um ser humano, sem água e sem comida, sobrevive 60 dias. Agora, Senhor de Carlos. Eu quero só fazer essa confusão, porque eu não tive a oportunidade de uma coisa do doctorado. Exatamente, tem casos do secreto. Como eu falei para vocês, o caso de vontade não é a culpa. Ele dá o dedo para resolver. Os senhores aqui, que são o júri popular, estão agindo como juízes da lei da Arela. Isso é o sistema do júri popular no Brasil, para poder alcançar a melhor justiça. Então, se os senhores entendem que a justiça criminal, mas os senhores entendem que a justiça faz tudo, porque o direito diz que ele não justifica a responsabilidade de defesa, mas ele tolera, porque nós somos humanos. E nós temos um instinto de defesa, Agora, Senhor de Carlos, o Senhor lhe deu um portal. O campeão deles virão absorver os réus, apoiando a defesa. Lua vermelha irão condená-lo, apoiando o promovido. Se será por 2 minutinhos, vocês vão ver vocês para tomar uma decisão.
Pergunta. Bom, pela maioria dos considera Baltazar Tadeu de Antunes, Salomão da Silva Xavier, Lázaro Ezequiel Zandeira, Tomás James Jacó, são absolvidos, tendo a exclusão de culpabilidade pelo artigo 23, inciso 1 do Código Penal. Assim, finaliza. Parabéns.